Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal da Rede Formar e esse é o nosso podcast Vida Animal Segunda Chance. Nós ajudamos você a salvar a vida de cães e gatos, mesmo sem ser veterinário. Meu nome é Ingrid e eu sou responsável pelo sucesso do aluno da Rede Formar. E meu nome é Karina Henrique, sou professora e responsável técnica da Rede Formar. E o tema do nosso podcast de hoje é o risco de compartilhar o seu alimento com cães e gatos. Mas desde já peço para você, deixa seu like, comenta bastante aqui e compartilha esse vídeo. Bora pro vídeo. Então, Karina, para quem que é esse tema? Para responder, para quem é esse tema, eu vou começar falando uma frase que a maioria de vocês já ouviu, que é o seguinte: atira a primeira pedra quem nunca ofereceu nada do que estava comendo, para o seu cachorrinho ou para o seu gatinho. E já começar fazendo, geralmente quem faz a pergunta é a Ingrid, mas eu vou inverter e eu vou perguntar se você já ofereceu alguma coisa que você estava comendo para o seu bichinho. Infelizmente já ofereci. E você lembra o que foi que você ofereceu? Pão. Assim, eu não vou julgar a Ingrid porque eu fiz isso hoje. Eu não ofereci pão, eu tava comendo, tava almoçando, e tinha brócolis, e tinha cenoura, e a Fiona tava pedindo, e eu fiquei com dó, porque ela tava muito, assim, que ela é alucinada com cenoura, e eu ofereci para ela um pedacinho de cenoura. E vou fazer aqui também uma pergunta para você que tá assistindo. Você já ofereceu alguma coisa que você estava lá comendo, e o seu cachorrinho ou o seu gatinho ficou te olhando com aquela carinha do gatinho do Shrek, aquela carinha de piedade, de que estava sofrendo, agonizando, querendo aquela coisa? Você já ofereceu? Aí você escreve aqui nos comentários se já ofereceu, e escreve o que você ofereceu porque ficou com dó. Então, é para essas pessoas que já ofereceu alguma coisa que estava comendo, deu nem que seja um belisquinho para o cachorrinho, para o gato, que vai ser o tema de hoje, porque, infelizmente, essa prática que quase todo mundo faz oferece muito risco para o cachorrinho, muito risco para o gatinho, e a gente tem que saber o que a gente pode fazer para evitar, para diminuir os riscos dessa prática que é muito comum. Aí só lembrando, que a gente não vai falar aqui que não pode oferecer, tanto que eu acabei de falar que eu, veterinária, fiz isso hoje, Mas a gente vai dar dicas de como fazer, mas de uma forma mais segura, porque tem riscos e quando você sabe os riscos, você consegue diminuir, Porque não adianta a gente ser hipócrita e falar aqui que não é para dar, porque eles olham com a carinha que a gente fica com muita dosinha e acaba oferecendo nem que seja um tiquezinho de pedaço. E, Karina, por que é importante nossa audiência saber sobre esse tema? É importante, as pessoas que possuem os animais, tutores de animais, saberem isso, porque são espécies diferentes, Aí, para tentar explicar de forma melhor, a gente vai lá na selva. A gente tem, por exemplo, um leão e a gente tem uma girafa. Ambos são mamíferos, Ambos têm estômago, boca, todos os órgãos do sistema digestivo. Só que não funcionam de forma igual. O leão, ele precisa de se alimentar de carne, ele precisa se alimentar de outros animais, porque através desses outros animais que ele vai conseguir extrair todos os nutrientes que ele precisa para o coração funcionar, para o rim funcionar, para o sistema nervoso funcionar, E todo o sistema digestivo dele, começando pela própria boca, o formato dos dentes, é para esse tipo de alimentação que é da espécie dele. Agora, se a gente fosse olhar a girafa, ela vai comer o quê? Folha. Ela vai comer folha e vai comer frutas, ou flores, ela vai comer ervas no geral. E ela, através das ervas, ela vai conseguir extrair todos os nutrientes, ou a maioria, para que todos os órgãos do corpo dela consigam funcionar da forma correta. E da mesma forma, até o formato do dente dela é diferente devido ao fato dela se alimentar de folhas. Se você olhar, por exemplo, um leão, ele vai ter um canino bem desenvolvido, que é para caça. Se for olhar a girafa, ela vai ter um incisivo, que são esses dentes aqui da frente, que é para cortar folha. Então, assim, cada espécie tem a sua aptidão alimentar, onde que ela vai tirar os nutrientes que vai ser necessário. Se um leão resolver comer folha, ele não vai conseguir. Aqueles nutrientes podem até fazer mal para ele, porque o organismo dele não está adaptado a receber aquele tipo de alimento.
A mesma coisa é uma girafa comer carne. Não está adaptado a digerir aqueles tipos de alimentos que estão sendo fornecidos, né? E por que eu estou falando essa história toda do leão e da girafa? Que os cães são de uma espécie, os gatos são de outra espécie, né? Então, o organismo deles funcionam, por mais que eles tenham boca igual a gente, eles têm esôfago igual a gente, eles têm um estômago, eles têm 6 intestinos igual a gente, né? Até o formato do órgão é muito parecido, eles não funcionam igual o nosso, que é de humano. Então, o hábito alimentar é outro e a capacidade de digerir os nutrientes são diferentes. E a necessidade nutricional também é diferente. Então, por exemplo, nós humanos, a gente tem uma capacidade muito boa de digerir carboidrato, digerir arroz, digerir pão, né, que você ofereceu para o seu bichinho antes, agora você não vai oferecer mais. A gente tem essa capacidade. Cães e gatos não têm tanta capacidade de digerir carboidrato, porque são animais, né, predominantemente carnívoros, precisam de proteína de origem animal. E é importante que as pessoas tenham esse conhecimento desses riscos para conseguir salvar a vida do animal dela, mesmo sem ser veterinária, porque a gente está errando, né, como tutor, porque a gente está humanizando demais o cachorrinho e o gatinho, a tal ponto de achar que eles podem comer tudo que a gente come. E, infelizmente, isso é muito arriscado, porque a gente vai ver que tem alimento que a gente digere bem, mas eles não. E a gente tá com essa mania de querer que eles comam mesmo. Então, a gente tem casos de pessoas que ela faz o almoço dela e o que ela acabou de fazer de almoço, ela oferece para o cachorrinho, a mesma coisa. E isso, infelizmente, tem riscos, porque as pessoas, sem querer, estão deixando de lado a questão de que o cachorro, ele é um cachorro, é uma outra espécie, o organismo dele funciona de uma forma, e o gato é outra espécie, o organismo dele funciona de outra forma. Então, assim, humano é humano, cachorro é cachorro, gato é gato, periquito é periquito, cada espécie tem a sua necessidade, né? E por isso que é importante que as pessoas saibam sobre isso para conseguir ligar um pouco, né, a lâmpada lá na cabecinha, assim, olha, não sei, pode ser que isso faça bem para mim, que sou humana, mas para ele pode ser que não faça bem, porque ele é outra espécie, o corpo dele não funciona 100% igual ao meu corpo. Então é muito importante, né, saber essas diferenças, se de fato a pessoa quiser salvar a vida do cachorrinho ou do gatinho dela, mesmo sem ser veterinário. Então, Karina, a maioria das pessoas não sabem quais alimentos podem trazer risco para os animais, né? Eu mesma só fui saber que pão fazia mal após o meu papagaio precisar ir para o veterinário, né? E eu fui sabendo que o tumor que tinha dado no bico dele era por causa da má alimentação. Você consegue dar exemplos para a gente de alimentos que podem trazer riscos? E quais são os riscos? Sim, olha, o que eu vou falar aqui vou trazer, né, 3 alimentos que oferecem riscos e muitos riscos para o cão e para o gato, tá? Então eu vou trazer quais são os 3 alimentos e o que esses alimentos podem provocar no corpinho do animal. O primeiro alimento, né, que assim eu coloco sempre no topo das listas que eu faço para os alunos, é a cebola. A cebola, ela é extremamente tóxica, tanto para o cão e mais ainda para o gato. O gato ele é mais sensível à cebola do que o cão, que foi até que a gente falou na pergunta anterior. São espécies diferentes. Então, o gato é mais sensível do que o cachorro. E você deve estar aí pensando, mas cebola não é bom para o coração? É bom para o nosso coração, né? É bom para o coração do ser humano, os nutrientes que fazem bem, né? Claro que na quantidade certa para nossa espécie. E a outra eu sempre ofereci cebola e nunca fez mal, nunca morreu, né? Assim, eu já ofereci pro meu cachorro e tem 10 anos aqui, ó, e comeu. É o seguinte, a cebola, ela tem substâncias que elas vão provocar 2 coisas no organismo do animal. Primeira, são hemorragias, né? Esse animal ele tem uma lesão nas células sanguíneas muito grave. Esse animal ele pode ter sangramento nasal, ele pode ter vômitos com sangue, diarreia com sangue, fora, né, os focos de hemorragia interna, que a gente não consegue visualizar, né, com um animal sem que a gente faça um procedimento cirúrgico. Além disso,
né? O que é muito comum de acontecer, que geralmente acontece assim, praticamente de imediato, dependendo da quantidade, é a lesão no fígado, a lesão hepática. Então, de fato, tem muitos animais que os tutores fornecem cebola e que esses animais não passam mal no dia que comeu. Mas todo dia recebe uma quantidade de cebola e todo dia dá uma judiada no fígado. Todo dia dá uma judiada no fígado. Todo dia dá uma judiada. Ou seja, tem um efeito que a gente fala que é um efeito crônico, a longo prazo. O animal está sendo intoxicado todos os dias por conta da cebola. Todos os dias o sangue do animal tá sofrendo lesões, o fígado está sofrendo lesões. E lá na frente, o animal vai chegar xoxo, capenga na clínica e a gente vai fazer exames, o animal está com lesão hepática, está anêmico, com vários problemas vasculares e vai ver por conta da alimentação ou por conta da intoxicação por cebola, que é uma intoxicação muito grave. A gente tem, né, as intoxicações, que são intoxicações agudas, que é o seguinte, você oferecer uma quantidade muito grande de cebola para o animal, e vai ser de acordo com o peso do seu animal. Não tem como eu comparar, por exemplo, a Fiona, que é a minha cachorrinha que tem 6 quilos, com o Catarino, que tem 46 quilos. A quantidade de cebola para ela é muito menor, para intoxicar a Fioninha. Para ele, eu preciso de uma quantidade maior. E tem o que geralmente acontece, que é a intoxicação crônica. Todo dia vai lá, faz arroz, faz feijão. A gente tem o costume de temperar comida com alho, com cebola, né? E oferecer para esse animal pequenas porções com cebola, né? Eu já até comentei em outros vídeos, né? Em outros momentos, que o primeiro paciente que eu atendi como veterinária foi uma intoxicação por cebola, que o dono fez um bife acebolado, comeu o bife e deu a cebola pro cachorrinho, e o cachorrinho morreu. Ele não teve a intenção de matar o cachorrinho. Ele queria, tava com um gostinho de carne, faz bem pro coração nosso, então faz bem para ele. E acabou morrendo. Então, assim, se a pessoa quer salvar a vida de um cão ou um gato, mesmo sem ser veterinária, ela tem que saber que cebola tem que passar longe da vidinha, né? Tanto do cão quanto do gato. Não oferecer, tomar cuidado, né? Que às vezes você joga a cebola no lixo, o lixo fica atrativo, o cheiro, porque eles têm um faro muito bom, cava e acaba comendo. O segundo alimento é o chocolate. Que eu sei que o chocolate é o ponto fraco de muita gente, né? Graças a Deus não é o meu ponto fraco. Eu não sou fanática de chocolate, mas eu sei que aqui na escola tem gente que é chocólatra, que não aguenta ficar sem chocolate, né? É um alimento muito comum, que a gente, às vezes, não é a barra do chocolate em si, é bolo de chocolate, achocolatado, né? Nescau, Toddy, o chocolate no geral, acaba que ele está presente na nossa casa. Ele também é um alimento muito tóxico, lembrando que quanto mais cacau tiver no chocolate, ou seja, quanto mais amargo for o chocolate, mais tóxico ele é. Então, se eu for levar em consideração, em comparação, o chocolate 70% e o chocolate ao leite, o 70% é mais tóxico, tá? Porque ele tem duas substâncias que provocam alterações no corpinho do animal, que é a teobrina e a cafeína. Ou seja, no chocolate tem cafeína. Para quem gosta da cafeína, no chocolate a gente consegue encontrar. E o chocolate, ele é muito tóxico por conta das duas substâncias e elas vão afetar principalmente coração e fígado. Então, os animais que ingerem chocolate, eles vão, né, ter alterações no coração, que vai acelerar demais e depois vai ficar fraco, que é a arritmia, que é quando o coração fica descompensado mesmo, bate muito rápido, bate devagar, até uma hora que não vai bater. E uma intoxicação hepática. Esse animal, o fígado dele pode parar de funcionar por conta do chocolate. E muita gente não sabe disso. Dá biscoito, tá comendo biscoito sabor chocolate, oferece. Tá comendo bolo de chocolate, oferece. Tá tomando Toddy, dá Toddy, ou Nescau. Vamos fazer propaganda das marcas. Que acaba que as pessoas fornecem, tá comendo, vê o bichinho lá, o bichinho tá pedindo um pedaço de bolo, tá pedindo um pedaço de alguma coisa, oferece um pedacinho e acha que não vai fazer mal. E é igual da cebola. Quanto menor o animal, mais sensível ele é. Se for um animal que já tem problema no fígado, para ele vai ser pior ainda, porque ele já não tem um fígado lá, aquelas belezuras de fígado. Você vai lá e oferece, pronto, já vai intoxicar. O terceiro alimento que muita gente oferece porque pensa assim, é fruta. Fruta pode. É a uva.
A uva, ela tem dois potenciais de intoxicação. O primeiro, que a uva, ela contém frutose, que é um açúcar, e cães e gatos são sensíveis ao açúcar. É claro que vai depender do tipo de uva, né? Que eu não sou a melhor pessoa para falar dos tipos de uvas, mas a gente vai no supermercado e tem um tanto. Cada espécie de uva tem o seu teor de glicose, ou de frutose, que é um açúcar, né? Que infelizmente pode provocar alterações no corpinho dos animais. E tem na semente da uva, tá deixando bem claro que é na semente da uva, uma substância que é chamada tanino. E o tanino, ele provoca falência renal, ou seja, ele faz com que os rins dos cães e dos gatos parem de funcionar. Então, a uva, ela tem duas formas de intoxicar. O excesso, né, de frutose, que a uva muito docinha pode provocar essa alteração, mas o tanino que está presente na semente. Aí, teve uma vez que eu estava dando aula que uma aluna falou assim, então é só dar uva sem semente, já que o problema está na semente. Eu falei, não, o negócio é não dar, porque a uva, ela pode ter índices mais altos de frutose que pode intoxicar o animalzinho. Então, é melhor evitar, né? Melhor, já que tem essa possibilidade, né? Melhor evitar. Tem algumas frutas que pode, tem outras frutas que não pode, tá? Sim. Então, são esses 3 alimentos que eu trouxe. Não são os únicos que podem intoxicar, mas são os que eu vejo que são mais comuns, né? E que eu acho que deu para quem está assistindo a gente ver que as intoxicações não são intoxicações leves, porque a maioria acha que intoxicação é o animal vomitar e ter diarreia. Não é. Então, por exemplo, na uva, eu nunca peguei um animal intoxicado por uva que vomitou e teve diarreia. Chocolate, mais comum, mas uva não. Às vezes a pessoa espera que ele vá ter diarreia e não vai acontecer, porque a intoxicação vai provocar lesão renal, que você vai ver dias depois que foi por conta da uva que você deu. Então, assim, para que o tutor ele consiga salvar a vida do cachorrinho ou do gatinho dele, mesmo sem ser veterinário, é muito importante que ele tenha em mente a lista de alimentos que pode ou que não pode ser dado para o seu animal. E se tiver com dúvida, melhor não dar. Eu tô com dúvida se eu posso dar morango ou não. Então não oferece. Porque depois não adianta a gente ficar chorando, sendo que foi a gente que provocou a intoxicação no nosso animalzinho. Karina, você tem algum exemplo recente de intoxicação por alimento, né? Vou te contar um atendimento que eu fiz, né, que foi no mês passado, de uma Shih Tzu, menorzinha que a Fiona, que é a minha cachorrinha, pesava 4 quilos e uns quebradinhos, muito naniquinha, e ela chamava Suzy. A dona dela tinha, né, tava comendo aquelas barrinhas de cereal, né, aquelas barrinhas fit de cereal, que era embaixo chocolate, cacau, né, chocolate cacau não, é chocolate 70%, chocolate meio amargo. Em cima tinha aqueles grãozinhos, granola, aqueles grãozinhos. E a Suzy estava pedindo demais, ela deu um pedacinho para a Suzy, porque, não é só um pedacinho, não deve fazer mal, não. Beleza. Minutos depois que ela ofereceu esse pedacinho para a Suzy vomitou. E ela acreditou que era que não bateu bem no estômago dela, não desceu muito bem, então ela vomitou por conta disso, não há de ser nada demais. E ela, por acreditar que teria sido só uma coisa, sabe quando você come um trem que só a barriga fica meio embrulhando? Ela achou que era só isso e deixou para lá. Passou mais um tempo, né, mais questão de minutos, ela percebeu que a Suzy estava muito eufórica. A Suzy, ela tinha relatado que a Suzy era uma cachorrinha que era mais quieta, preguiçosa, mas que a Suzy estava muito elétrica. Ela ia para um canto, ela ia para o outro, ela subia no sofá, ela estava agitada, ela estava salivando demais, ela estava inquieta demais, né? E ela estava tremendo muito. E ela achou estranho, né, de ter acontecido isso e associou que eu dei uma coisa que ela nunca tinha comido, que era a barrinha de cereal. Ela nem sabia que era chocolate, tá? Era a barrinha de cereal. E ela vomitou, então vou chamar o veterinário. E me chamou, desesperadamente, para eu ir lá no mesmo dia. Né? Ela queria que eu fosse no mesmo dia, porque ela estava muito preocupada com a Suzy. Quando eu cheguei lá, além disso, né, da Suzy tá inquieta, foi até difícil de conseguir segurar a Suzy. Ela estava com arritmia, que é o coração dela totalmente, né, rápido, devagar, rápido, devagar, rápido, devagar. A pupila dela estava muito dilatada, não, a senhora de uma pupila, o olho dela estava super preto,
O olhinho dela é castanho, mas tava super preto. Ela tava, assim, com os tremores que a dona tinha dito. E ela tava com a barbinha toda suja de vômito, porque ela tinha vomitado de novo durante esse intervalo entre ela me ligar e eu conseguir chegar na casa dela. E eu perguntando para a dona, né, o que tinha acontecido, o que tinha dado de diferente, ela me falou que tinha dado barrinha de cereal. Pedi para ela trazer, porque uma coisa é o dono me falar, outra coisa é eu ver o que é de verdade, porque ela só tinha dito barra de cereal. Quando eu fui ver, a barra de cereal era de chocolate 70%. Embaixo, uma camadinha, que eu até quis comer depois, que eu vontade de pedir uma, mas eu comi agora. Então, era uma camada de chocolate 70% e cereais com teores de açúcar na barrinha de cereal. Fechando aí, né, o diagnóstico de que a Suzy tinha sido intoxicada por chocolate. E a dona tinha, né, negligenciado essa questão porque ela deu um pouco. Porque ela não sabia que o chocolate era tóxico. E ela não sabia que quanto mais fitness no chocolate, quanto mais cacau tem no chocolate, quanto mais amargo ele é, mais tóxico. Porque ele vai ter mais cacau e é o cacau que é tóxico. Não só o açúcar do chocolate, mas o cacau em si. Então, eu encaminhei a Suzy, né? Eu estabilizei o caso, forneci o carvão, estabilizei ela o máximo. Ela foi encaminhada para uma clínica veterinária para que ela fizesse um acompanhamento, né? E ela tivesse acompanhamento 24 horas no médico veterinário. Ela ficou internada 2 dias. Felizmente, ela não teve sequela, né? Felizmente, agora ela tá super bem. Mas foi, assim, um baita susto que a dona passou com a Suzy. Porque se a dona tivesse negligenciado mais um pouco, né? Tipo assim, se não melhorar, amanhã eu levo. Porque isso já era quase 5 horas da tarde quando ela me ligou. Se não melhorar, amanhã eu levo. O amanhã ia ser, infelizmente, o óbito da Suzy, porque o coraçãozinho chega uma hora que ele para. Né? E é claro que, né, como a gente falou na pergunta anterior, depende do tamanho do animal, depende do chocolate, da quantidade. No caso, a Suzy era muito pequena e foi uma porção que ela disse um pedacinho. Mas às vezes um pedacinho para mim é diferente do pedacinho para você. Às vezes eu vejo um pedacinho assim e a dona viu um pedacinho assim. Né? Não dá para saber o que é verdade, mas essa é a história. Que assim, terminou bem, mas antes de terminar bem, passou um baita de um sufoco, porque a dona não sabia que era tóxico e não soube identificar a tempo. Né? Porque às vezes se ela soubesse também, né, identificar o vômito, já é um sinal. Já procura o veterinário. Então, deu uma atrasadinha, mas vamos julgar ela agora, não, porque ela não sabia. Agora ela sabe, né? E ao contrário dessa situação, você tem algum aluno seu que soube evitar alguma intoxicação por alimento? Tem a Jussara, que foi da minha penúltima turma de socorrista PET, que a gente teve uma aula. E nessa aula eu trouxe um caso clínico, que era de um animal que tinha sido intoxicado numa festa de churrasco em família. E, coincidentemente, na mesma semana, teve um churrasco na casa da família dela. E ela visualizou tudo aquilo que tinha sido colocado em aula no caso clínico na família. Que foi o quê? Cerveja caindo no chão e o animal lambendo, que cerveja é tóxico por conta do álcool. Pessoas deixando copo de cerveja no chão e o animal lambendo. Pessoas oferecendo um pedaço de carne. E acaba que a gente tempera o churrasco. É claro que a maioria tempera só com sal grosso, mas tem gente que põe alho, põe cebola e tempera o churrasco, né? Cebolinha, aquela cebolinha em conserva, tudo sendo assim, facilitado. Não necessariamente a pessoa pegando a cerveja e dando, mas deixando cair o animal lambendo. Então ela vem daquela cena e ela lembrando do caso clínico, que o animal foi intoxicado, ela alertou a tia dela, que estava fazendo a resenha, o churrasco, e a tia dela pegou o cachorrinho e colocou o cachorrinho em uma outra área, longe dos convidados, para evitar uma intoxicação. Ou seja, de certa forma, ela conseguiu salvar a vida desse cachorrinho, mesmo sem ser veterinária, só orientando a tutora dos riscos. Né? Diz ela que quando ela chegou, quando ela estava no churrasco, que ela só conseguia acompanhar o cachorrinho e tipo assim, meu Deus, ele vai tomar cerveja. Alguém vai dar para ele osso. Alguém vai dar para ele carne. Vai cair no chão, ele vai comer. Porque pode acontecer, às vezes cai no chão, o cachorro comeu. Porque tem cachorro e no churrasco, ele já fica assim, ó,
ó, tá comendo carne, uma hora ele vai deixar cair no De chão. olho, né? Então ele já fica de olho, esperando. Antes de cair no chão, no ar, ele já consegue pegar. Então, assim, foi o caso, né, mais recente. Ela conseguiu salvar essa cachorrinha através da prevenção da intoxicação alimentar. E assim, Karina, para finalizar, qual a dica que você tem de prevenção para esse tipo de acontecimento? A dica, né, que é a principal, é as pessoas, né, elas que têm cães, que têm gatos, elas saberem quais alimentos que podem e que não podem ser fornecidos para o animalzinho. Porque se ela não souber, ela vai acabar fornecendo, ou se ela vê o animal comendo, ela vai deixar para lá, para não acreditar que ele vai fazer mal. Então, para ajudar, a gente vai deixar aqui na descrição uma lista dos alimentos que não podem ser fornecidos para cães e para gatos, porque aí a pessoa já vai consultar, já vai ler, já vai memorizar e vai eliminar esses alimentos na hora de querer fornecer alguma coisa para o cachorrinho ou para o gatinho, tá? Então, essa é a primeira dica, que é o pilar 1 dos primeiros socorros, né, que é a prevenção. Mas para você prevenir, você tem que saber o que pode e o que não pode fornecer. A segunda dica, que ela é baseada no pilar 2, é a pessoa saber identificar, né, que aconteceu uma intoxicação e qual é a possibilidade. Eu sei que vai ter gente que não vai, que vai estar meio perdido nessa questão de pilar 1, de pilar 2, de pilar 3. Então, eu sugiro, né, vou pedir para quando você acabar esse vídeo, você clicar aqui no card, no izinho do card, que a gente vai deixar para você assistir, né, o nosso podcast, que a gente falou sobre os 3 pilares dos primeiros socorros, para você conseguir entender o que eu e a Indy traz aqui nos outros podcasts. Né? Tá? Ele é como se fosse uma abertura de todos os outros assuntos, né? Então, a segunda dica é essa: a pessoa identificar que o animal não está passando bem, quais são as possibilidades, igual eu trouxe da Suzy. Se a dona soubesse, poderia, assim, acabou de fornecer, que não era para ter fornecido, né? Mas acabou de fornecer, já chamava o veterinário, já sabe, vomitou, tem alguma coisa de errado, né? Então, o segundo é identificar. E o terceiro é que a pessoa saiba o que ela faz caso o animal seja intoxicado. Lembrando, né, que a gente fala que sempre que cada tipo de intoxicação, a gente tem as ações que a gente deve fazer. É importante a gente saber de todas essas ações, né? Então, ficam essas 3 dicas. Você saber quais alimentos que podem, que não podem ser fornecidos para o seu animal, né? O segundo é você saber identificar que aquele animal foi intoxicado, porque quanto antes você identificar, antes você vai agir, né? E você vai levar no veterinário, a chance do animal sobreviver sem sequela vai ser muito maior. E o terceiro é que você saiba as ações corretas para cada tipo de intoxicação. Antes de eu dar tchau para vocês, escreve aqui nos comentários se você já ofereceu alguns desses alimentos que estão aqui na descrição e se já ofereceu, se teve alguma reação, contar, né, para a gente um pouco da história do que aconteceu com esse animalzinho. Muito obrigada pela presença de vocês, Ingrid, muito obrigada e até. Então, gente, esse foi o nosso podcast de hoje. Já peço para vocês, deixa o like, comenta bastante aqui, igual a Karina pediu. Se inscreve no nosso canal e compartilha esse vídeo com amigos de vocês, né? Que com certeza vocês vão estar ajudando a salvar a vida de cães e gatos, mesmo sem ser veterinário. Até o próximo podcast.